Grande expectativa, treino aberto, semana decisiva, Fernando Diniz e a janela de transferências sob pressão. A gente vai falar bastante sobre todos esses assuntos aqui. Claro, Vasco treina no CT Moacir Barbosa amanhã, já se preparando para uma quinta-feira muito importante. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu estou chegando com tudo aqui para trazer vocês para pertinho de todas as informações do Vasco. E é claro, você acompanha tudo aqui no canal do torcedor vascaíno. Então, se você é vascaíno, eu convido você a correr ali embaixo agora, se inscrever aqui no canal. É isso mesmo, você clica no botãozinho escrito inscreva-se, mas só para quem é vascaíno, hein? Se você não é vascaíno, não precisa clicar no botão. Agora, se você é, corre aqui embaixo, botãozinho escrito inscreva-se. E claro, convido você humildemente também para deixar o seu like, porque o seu like avisa aqui para a plataforma, avisa para o YouTube que falar de Vasco é positivo. E no ranking, né, ali de aceitação e positividade, conteúdo relacionado ao Vasco sobe em relação aos rivais. Beleza? Então o seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo. E claro, vamos falar muito de Vasco aqui, né, nesse vídeo. Mas antes, eu sempre deixo uma dica como forma de agradecimento para você que se inscreveu e também que deixou o like. Olha só, preste atenção, olha essa garrafinha aqui. Perfeita, olha a qualidade dessa garrafinha, olha isso. Tá aqui, ó, personalizada com o meu nome, material antiaderente, você consegue passar um paninho para limpar. E outra, tá? Não escorrega, porque ela é áspera, né? Na parte branca aqui, a qualidade impressionante. Produto da Golcase, galera. E a Golcase quer te dar um grande presente através do código com o meu nome lá no site. Então você que quer comprar uma garrafinha igual a essa, você que faz uma corrida, uma academia, quer tirar uma onda, quer mostrar pra galera que você é vascaíno, o link tá no primeiro comentário fixado. E outra, tá? Eu vou contar um segredo aqui pra vocês. Essa garrafinha branca da Golcase, ela é igual de todos os jogadores. Todos os jogadores têm com a numeração e com o nome deles aqui. Essa branca, igualzinha a essa, mesma igual a essa. Então você encontra ela aqui, ó, no link no primeiro comentário fixado. Não esqueça de usar o código para pegar aquele descontão, né? Pô, vai comprar uma garrafinha top de linha e não vai pegar um desconto, é sacanagem. Então corre lá na Golcase, o link está no primeiro comentário fixado. E essa garrafinha pode ser sua, com o seu nome ou o nome do seu filho, do seu pai. Aquele presentão maneiro, né, que você também pode dar. Tem capinha também personalizada e muito mais. É muito produto legal. Desde mochila até garrafa. Cara, corre lá. Faz o seguinte. Acabando o vídeo, primeiro comentário fixado, clica no link, corre lá e depois você me fala. Só não esquece de usar o código no meu nome. Fechou? Um forte abraço para você que vai acompanhar o vídeo. Solta a vinheta. Bora pro vídeo, que tem muita coisa pra gente discutir. A gente vai discutir pra caramba aqui nesse vídeo, hein? Beleza? Vamos lá. Grande expectativa, treino aberto, semana decisiva, Diniz e janela de transferência sob pressão. Muita atenção, porque os reforços chegaram. A resposta tem que ser dada. É obrigado agora a dar uma resposta, né? Principalmente na questão resultadista. Resposta dentro de campo, a gente tem que ser sincero aqui. Existe, né? O time melhorou muito com o Fernando Diniz, joga futebol, toca bem a bola, cria oportunidades, mas os números não estão sendo os melhores, né? O Vasco tem números horríveis nesse Campeonato Brasileiro, precisa, obviamente, mudar completamente o panorama, né? Para mudar essa chave no Campeonato Brasileiro, encara o Botafogo pela Copa do Brasil na quinta-feira e nesse início de semana sob pressão por conta desse jogo e também por conta dos resultados. Lembrando que o Vasco joga 5 jogos no Rio de Janeiro. Um mês de setembro inteiro. Nesse mês de setembro você não vai assistir o Vasco em outro estado, em outra cidade, só no Rio de Janeiro. Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, estádio Newton Santos nessa quinta-feira. Vasco e Ceará no final de semana. Vasco e Flamengo no outro final de semana. Depois, Vasco e Bahia, o jogo atrasado, e Vasco e Cruzeiro. Todos no Rio de Janeiro. Todos. Fora de casa, Flamengo no Maracanã e o Botafogo no Newton Santos. A gente não pode nem classificar como fora de casa, né? Porque o Vasco joga de forma recorrente, não tão volumosa, mas joga no Newton Santos. Não é um estádio que o Vasco não atue, principalmente no Campeonato Carioca, né? O Vasco jogou no estádio Newton Santos ali como mandante. E também no Maracanã nem se fala, né? O Vasco é o primeiro campeão do Maracanã, né?
O Vasco é o primeiro campeão do Maracanã, para quem não sabe, naquela época o campeão escolhia o lado da torcida lá, o Vasco escolheu o setor sul, enfim, primeiro campeão do Maracanã e muitos títulos também no Maracanã importantíssimos, né? Então o Maracanã é mais do que a casa do Vasco, apesar das articulações feitas, né, pelas diretorias que foram passando, entregando o Maracanã ali pro Flamengo. Aí a 777 assume, né, o futebol do Vasco e entra numa briga contra o Flamengo ali na questão de judicialização do caso. Aí o Vasco consegue vencer, consegue jogar no Maracanã de uma forma mais recorrente, né, aquele jogo contra o Palmeiras, né, que a gente teve ali o empate ali no estádio, enfim. Jogo contra o Atlético Mineiro, aquele que choveu pra caramba, o pé que foi puxado pelo Maurício Lemos hoje no Vasco e a arbitragem não deu pênalti, mas o Vasco saiu vitorioso. Então a gente tem aí, né, tinha uma briga mais assídua pelo Maracanã, o torcedor lotava porque virava meme, né? Era o Marcos Braz cortando grama, era o torcedor do Flamengo chorando, aí o estádio chovia ali, o gramado ficava ruim, aí o torcedor do Vasco botava, esse gramado tá horrível, tá um pasto. Era uma baita de um entretenimento fora de campo, né? Com essa questão da briga ali pelo jogo no Maracanã agora. Eu acho, infelizmente, porque o Vasco poderia jogar todos os jogos se quisesse no Maracanã. Ele só não tinha prioridade de calendário. Aí o Pedrinho faz um acordo com o Flamengo e com o Fluminense, onde o Vasco só vai poder jogar 4 jogos num ano inteiro. Então isso é nocivo. O Vasco perde a chance de jogar todos os jogos se quisesse para jogar apenas 4. Isso é ruim, porque se o Vasco passa para a semifinal da Copa do Brasil, agora elimina o Botafogo, e o Fluminense passa do Bahia, o Vasco vai ter que jogar os 2 jogos no Maracanã, por conta de um acordo. É isso mesmo, aí é ruim. Por que é ruim? Porque o Vasco joga apenas 4 jogos no ano, o Fluminense joga 50, né? A adaptação é muito maior, o Vasco já entra com uma probabilidade mais baixa caso passe do Botafogo. Então é muito ruim. Enfim, vamos ver como que vai proceder essa questão e eu queria saber a sua opinião. Outro assunto importante aqui é o seguinte, treino aberto, né? Normalmente, quando você tem uma decisão, a diretoria do Vasco, né, anteriormente falando, abrir os treinos, né, para impulsionar pro torcedor sentir ali a torcida, um treino em São Januário. Para quem não sabe, o Vasco não treina em São Januário. O Vasco treina no CT Moacir Barbosa, que é 40 minutos de São Januário. Só que quando o treino é aberto, tem aquele famoso treino em São Januário, né? É um bate-bola ali rápido, tal, não tem nada muito específico e a torcida faz aquela festa para impulsionar os jogadores, né? Aí eu pergunto para você, e eu quero entender a sua opinião, porque no ano passado tivemos o treino aberto da Copa do Brasil, né? Das semifinais ali contra o Atlético Mineiro. O Vasco não conseguiu passar pelo Atlético Mineiro, né? Aquele dia de um dilúvio em São Januário, muita chuva, né? Com aquele gol que o Hulk fez em meia altura no Léo Jardim. E o treino foi aberto, aí muita gente acredita, né? Tem essa mística, que o treino aberto não traz sorte, que isso não funciona, mas eu vou fazer o seguinte. Nesse vídeo aqui, em particular, eu quero saber a sua opinião. Eu quero literalmente saber o que você acha sobre treino aberto, para impulsionar ali o elenco, se vai funcionar ou não, porque a gente vai levantar aqui essa ideia, que ainda não existe, e eu vou levar para a diretoria do Vasco, eu vou entrar em contato com a comunicação do Vasco e vou falar, tá aqui, ó, a pesquisa que eu fiz, essa é a ideia que o torcedor quer. Então eu vou pedir para você agora ir lá nos comentários, colocar o seu nome e a cidade de onde você está falando e se você é ou não a favor do treino aberto, hein? Na quarta-feira, às vésperas do jogo, para a torcida ir lá, bater bandeira, tocar instrumento e foguete, e fazer aquela festa para animar ali os jogadores. Eu quero saber se você é a favor. Então eu peço para você botar o seu nome, a cidade de onde você está falando e se você é favorável ou não ao treino aberto. Vai lá nos comentários, que agora a gente vai abrir uma pesquisa aqui nos comentários sobre esse assunto, beleza? Então você deixa o like e corre nos comentários para falar sobre isso. Treino aberto sim ou não? Vai lá. Bom, olha só, hein? Semana sob pressão, tá? A diretoria do Vasco sob pressão por conta da janela. Fernando Diniz sob muita pressão, recebeu os reforços, então o resultado tem que aparecer. E agora o torcedor vascaíno, ó, já largou de lado qualquer tipo de tranquilidade para essa temporada. Agora é resposta. Agora o torcedor merece uma resposta dentro de campo. O Vasco, por conta do processo de RJ, de recuperação judicial, as dívidas, ó, foram desafogadas até então. Nenhuma precisa ser executada, nenhuma precisa ser paga, porque está indo para processo de recuperação judicial, onde o Vasco vai ter um deságio enorme, um desconto enorme e vai pagar ainda parcelado em, sei lá, 19 anos.
Então não tem nada apertando o pescoço do Vasco hoje. Aí o Vasco consegue ter competitividade em uma janela de transferências, onde o Vasco vende ali cerca de 70, 75 milhões de reais e investe também, mesmo que parcelado ou não, alguns reforços, e esses reforços chegam para qualificar e agora não tem mais desculpa. Os reforços chegaram, Carlos Cuesta, Robert Renan, Carlos Andrés Gomes, tem o Cauã Barros que chegou, tá jogando muita bola, Thiago Mendes, então Matheus França. Então tem reforço, hein? Chegaram jogadores de qualidade, jogadores vindo da Europa. Então, agora é a resposta. Não tem mais paciência. Diniz, se não tiver resultado agora, pode esquecer. Os reforços chegaram, entregaram reforços para você. A diretoria do Vasco foi lá com o Admar Lopes e resolveu um bando de problemas de mercado. Agora é com vocês, hein? E outra, não dá para errar. A gente tem a esperança que esses jogadores cheguem e performem, porque tem alguns jogadores que sim, têm muita qualidade, jogadores de seleção. Mas será que foram contratados por conta da qualidade ou porque estava mal, estava em baixa? Enfim, precisam responder positivamente também. Não dá mais para trazer bagres, né? Que não são. Óbvio que não, tá? Carlos Cuesta, bom jogador. Carlos Andrés Gomes, bom jogador. Matheus França, muito bom jogador. Robert Renan, bom jogador. Então, essa janela é a mais qualificada dos últimos tempos. É uma janela qualificada para resposta. Tem que ter a resposta dentro de campo. É necessário. E tomara que essa resposta já chegue contra o Botafogo. Já para mostrar, né? Apesar que o Carlos Cuesta não joga, mas temos ali algumas opções. Então, o importante é esse, porque se a gente chegar numa semifinal, esses jogadores derem liga, a coisa pode ficar boa pro Vasco nessa temporada. Eu quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Rapaziada, olha só. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações, beleza? Um forte abraço. Saudações vascaínas.